Neemias é a nossa referência para esta live, para esta temática de hoje. E a temática de hoje está dentro dessa ideia aqui, olha. Incomode-se, seja agente de mudanças e transformações. Ninguém melhor que Neemias para servir como referência para nós. Ou seja, o referencial bíblico é Neemias. Tá? E aí eu quero começar um pouquinho trazendo para você um pouquinho do panorama histórico, o panorama de fundo, né? Porque a gente vai precisar disso aí, né? Bem, vamos voltar aqui, antes de Neemias, vamos voltar para o ano 586, o ano em que acontece o último cerco do Império Babilônico a Jerusalém. E aí, nesse ano de 586, Nabucodonosor, com o seu exército, cercou, né? Já cercava há anos, já tinha feito algumas levas de gente para a Babilônia, né? Ele havia levado a primeira leva em 605, a segunda leva em 597 e a terceira leva em 586, tá? Foi a última leva de judeus que foram para a Babilônia. E o general de Nabucodonosor, faço questão de citar aqui, chamava-se Nebuzaradã. Isso você vai encontrar, por exemplo, esse relato aí, o final, lá em Jeremias, os últimos capítulos de Jeremias, você vai ver o relato do cerco final de Jerusalém, da tomada de Jerusalém, quando os muros foram derribados de uma vez por todas, as portas foram queimadas, e aí não teve como resistir. Nabucodonosor sitiou a cidade, queimou tudo, né, derrubou muralhas e levou o povo para a Babilônia. Mas deixou ali um pouco, atenção, porque isso é muito importante do que a gente vai falar, tá? Mas ali deixou um pouco de gente, aquele pessoal que eles viram que não seriam aproveitados, né? Por quê? Porque Nabucodonosor ia levar gente para lá, mas gente que ele sentia que seria útil para o desenvolvimento do seu império. Ele não queria levar, tipo assim, peso morto, né? Então deixou ali, no último capítulo lá, nos últimos capítulos de Jeremias, a gente tem um relato, deixou lá um povo pobre, bem aquele pessoalzinho que morava ali, né? Que não tinha condição muito, que ele via que ia dar trabalho, né? Que não ia render muito lá no cativeiro. Então ele disse para Nebuzaradã: deixa esse pessoal aí, tá? Vamos levar só aquilo que a gente entende como mão de obra útil, que vai render, que vai ser produtivo para o império. E Nebuzaradã deixou ali um pessoal que ficou ali vivendo no meio dos escombros da cidade, né? Isso foi em 586. Bem, aí passados os 70 anos, lá pelo ano 538, lá pelo ano de 538 a.C., Ciro, o rei, um rei persa, já era um outro império, né? Babilônia já não era mais um império. O rei Ciro decretou então o retorno dos judeus para a sua terra, né? Lá para Jerusalém, né? Os judeus. Mas a verdade é assim, começaram a vir os primeiros grupos, né? de judeus, né? E aí Zorobabel liderou isso aí, né? Temos o profeta Ageu, que está junto ali dessa turma, né? Em 538, começa então a vir as primeiras levas de judeus para Jerusalém. E aí também começa a construção de um novo templo, porque o primeiro templo foi destruído, né? E aí Zorobabel, Ageu, isso você vai ver lá no livro de Ageu, né? No livro do profeta Ageu, um pouquinho disso. Tem lá passa-se uns anos, em torno de 15 anos, que ninguém liga para a construção do templo, todo mundo vai se preocupar em construir suas casas, e aí Ageu, né, Ageu e Zacarias agem, né, os profetas agem para despertar o povo, para construir o templo e tal. E aí o que acontece? Lá em 458, já passado já um tempão, 458, Esdras vai para Jerusalém, né, para fazer um trabalho de educação religiosa do povo, né, porque o povo precisava, o povo que estava ali precisava muito de se atualizar, né, fazer uma espécie de reeducação de vida, né, principalmente
para não perder de vista a fé, né? Esdras tem esse objetivo de ir em 458, vai para esse trabalho, né? E também para reedificação da cidade, né? Vai trabalhar também na reconstrução da cidade, que ela está precisando de melhorias. Mas é em 444 que vai acontecer o fato aqui que a gente vai se basear, que é o fato Neemias. Em 444, né, mais de 100 anos depois da saída do povo, Neemias se incomoda, né, ele está lá em Suzã, né, ele está em Suzã e está incomodado com a situação do povo, né, e estão ali a mais de 1.000 quilômetros, aproximadamente 1.500 quilômetros de distância, né, mas ele está preocupado com a sua cidade, com a cidade de Jerusalém, com o povo que está lá. Neemias não nasceu em Jerusalém. Atenção para isso, né, também. Neemias não nasce em Jerusalém, ele nasce no cativeiro. Ele já deve ser filho ou neto de quem veio, né, de quem veio como cativo, né? E ele está lá, né? Tá lá. Ele tem uma boa profissão, ele tem uma boa função, ele é ministro da vida do rei, ele é copeiro do rei, como está escrito aqui no capítulo 1, versículo 11 de Neemias, copeiro do rei, ou seja, ele tinha uma função importante de zelar pela vida do rei, tomando o vinho para o rei não morrer envenenado, então ele tinha que provar o vinho, aí alguns minutos depois o rei tomava. Então ele era responsável pela vida do rei, de alguma maneira, né? Muito importante isso aí, ele era copeiro do rei. Estava numa situação confortável, mas ele estava incomodado. Ele estava incomodado para fazer alguma coisa pelo povo que estava em Jerusalém, pelo povo que tinha ido, pelo povo que tinha ficado lá, né? E ele queria ajudar, ele queria fazer alguma coisa. Ele queria fazer alguma coisa pelo povo. E o que aconteceu? Ele começou então a orar a Deus, né? E aí, o capítulo 1 de Neemias mostra aqui claramente que um grupo, inclusive aqui diz que é um irmão dele, né? Hanani, um dos meus irmãos com alguns de Judá, voltaram de lá, né? Foram lá visitar, ver, e aí voltaram de lá e aí ele perguntou para eles, para esse grupo que tinha voltado de Jerusalém, como é que estavam os judeus, né, lá em Jerusalém. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Ele estava preocupado com aqueles que não foram para o exílio, né, que ficaram lá. Aqueles que Nebuzaradã deixou. Esse povo ficou, esse povo continuou vivendo lá, teve seus filhos, netos, passavam 100 anos, mais de 100 anos, mais de um século, né? Várias gerações já tinham passado, já estavam ali. Mas era fruto, eram pessoas, eram filhos e netos ou bisnetos daqueles que não foram levados para o cativeiro em 586. E olha o relatório que foi dado para Neemias. O relatório que foi dado para Neemias foi esse, olha, o povo que está lá, né? O povo que está lá é um povo que vive em grande miséria. Olha só, deixa eu ler para você. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio. Estava preocupado com esses. E não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Bem, já havia um templo novo, né? Porque Zorobabel já tinha ido, já tinha construído, já tinha gente morando, gente que saiu, que voltou do exílio, já estava morando lá, mas Neemias estava preocupado com os que estavam lá desde do cerco de Jerusalém, os que ficaram lá. Por quê? Porque Neemias sabia que esses que ficaram lá em 586, eles ficaram no meio dos escombros, no meio da destruição. Eles ficaram ali abandonados, né? Então, passados mais de 100 anos, ele queria saber o que se fez desse povo, o que aconteceu com essa gente. E o relatório foi esse. Eles estão no meio de miséria, eles estão no meio dos escombros, né? Desprezo e miséria. Mas tem duas situações. Uma é uma situação muito concreta. A situação concreta é esta: os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Muito embora houvesse a cidade,
houvesse já um novo templo até, mas não havia segurança na cidade, né? Havia uma cidade em escombros ainda, né? Grande parte dela em escombros. Havia um templo novo, mas não havia muro. Então a cidade estava sem defesa, a cidade estava sem segurança. Os muros e as portas são a segurança de uma cidade. Para aquele tempo, eram a segurança de uma cidade. Não adiantava ter uma cidade, não adiantava ter um templo novo se não tinha muros. Ela estava à mercê dos invasores, dos bandidos, dos aproveitadores, dos oportunistas. E eu falo também sobre isso, quero falar também sobre isso, né? Uma família que aí eu já vou entrar na situação mesmo bem prática para nós, né? Você pode ter todo o conforto da vida, você pode ter uma boa casa, você pode ter uma família, né, ali, todo mundo bem, estudando, ganhando seu dinheiro, mas se não tiver os muros, se não tiver defesas, se essa família não estiver cercada de valores, né, de valores sólidos, ela vai estar sempre insegura, ela vai sempre estar à mercê dos invasores, dos oportunistas, dos oportunistas dessa vulnerabilidade da gente, né? Isso está acontecendo muito. Então, Neemias, ele se preocupou com isso. Neemias se preocupou tanto com a estrutura da cidade, da estrutura de defesa da cidade, como se preocupou com o estado das pessoas. E o estado das pessoas era esse, de desprezo, de miséria. São dois adjetivos aí que mostram para nós que se tratava de um cenário bem triste, vamos dizer assim, bem preocupante mesmo, que chamava muita atenção, que deixou Neemias muito triste. A Bíblia diz aqui, olha, o verso 4, ele diz que, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ou seja, ele sentiu aquilo que chama de empatia, né? Ele se sentiu no lugar daquelas pessoas, ele se imaginou morando naquela cidade sem defesa, sem segurança. Ele imaginou as pessoas vivendo no meio dos escombros ali, né? Vivendo no meio dos monturos de pedra da cidade, da parte da cidade que ficou derribada, principalmente dos muros que ficaram derribados, né? O monturo de pedras. Neemias, então, sentiu esse clima, muito embora não tenha ido lá, não tenha ido até Jerusalém, mas ele ficou ali pensando. Ele encarnou a realidade do povo lá de Jerusalém. E ele quis ir. E ele orou a Deus. Ele orou aqui do verso 4 até o verso 11. Ele ora a Deus, ele implora, ele se derrama diante do Senhor. Ele se coloca à disposição de Deus para ajudar as pessoas. Bom, Deus nos chama, irmãos, para sermos agentes de mudanças e transformações em muitas vidas. Começando, evidentemente, por aqueles que estão ali com a gente, os nossos familiares, em primeiro lugar, nossa família, né? E depois os demais, os familiares, né? Os amigos, os colegas, os conhecidos e até os não conhecidos, pessoas que são muito estranhas a nós. E Neemias, ele sente-se incômodo e ele vai para a presença de Deus e ele quer ir para Jerusalém, ele quer ser um agente de mudança, de transformação. Ele quer ir para lá, ele quer ajudar, ele quer reconstruir os muros. Mas ele não quer só reconstruir muros, ele quer reconstruir gente também. Ele quer reconstruir a vida das pessoas, que ele sabe que precisam de ânimo. Porque aquelas pessoas, inicialmente, elas ficaram abandonadas, né? Em 586, os seus avós, os seus pais, ficaram abandonados ali. Mas depois, essas pessoas foram se abandonando também. Elas foram se abandonando, foram se entregando à própria sorte. E aí nasceram mais pessoas, nasceram filhos, nasceram netos e bisnetos. E esses netos e bisnetos agora já são adultos, já são pessoas adultas, né? Tataranetos, quem sabe, que eram mais de 100 anos, a diferença de mais de 100 anos aí, 586 para 444.
nasceu muita gente, tinha um povo já até numeroso ali, certamente. Mas que condição estava esse povo? Repito, miséria e desprezo. A miséria, o desprezo, elas estão duas situações. A miséria decorrente, né, do vazio, do caos espiritual, do caos emocional também, né? E o vazio de valores, a ausência de valores, de direcionamento, de governo. Essas pessoas ficaram sem direcionamento, essas pessoas ficaram sem liderança, sem orientação, ficaram apenas com aquilo que receberam, e aos poucos isso vai também desaparecendo, com as novas gerações já vão sentindo já a ausência dos valores que seus pais aprenderam. Por quê? Porque não tem quem comande, não tem quem lidere. E as pessoas precisam de liderança, as pessoas precisam de comando. Se não houver lideranças responsáveis, se não houver aqueles que cuidem da manutenção, da perpetuidade dos valores, da palavra de Deus, dos valores da fé, dos valores morais que emanam, né, que procedem, que se originam de Deus e da sua palavra, da sua lei, então essas pessoas ficam vulneráveis à anarquia, ficam vulneráveis à própria sorte e ficam vulneráveis aos invasores, aos aproveitadores, aos oportunistas do caos. Porque com o tempo, essas pessoas passaram a viver um caos espiritual, um caos moral, que é consequência do caos espiritual, né, da confusão, da desordem, da bagunça. A vida fica bagunçada, a vida espiritual fica relaxada, as pessoas relaxam porque não tem comando. O templo ficou derribado, cidade derribada, muros derribados, tudo destruído. Eles viviam ali, nessa desordem, nessa bagunça. E aí virou uma espécie de anomia social. É isso. Agora você imagina isso durante cento e poucos anos, né? Quem chegava, os aproveitadores, os exploradores que vinham de fora, as ameaças de fora, os aproveitadores de fora vinham e tomavam conta, faziam o que queriam com aquela gente, com os seus descendentes. Neemias sabia disso. Neemias sabia que as pessoas precisam de ordem, as pessoas precisam de orientação, as pessoas precisam de governo, mas de governos e orientações responsáveis, né? De lei de Deus, de lições de vida, de orientação para a vida, de devoção a Deus, de culto. As pessoas precisam. Então, elas estavam vivendo ali, no meio das pedras, no meio das portas caídas, no meio dos escombros. E aí, entre as pedras nasce mato. E aí também, além dessa bagunça toda, desses escombros todos, estão também os invasores, né? Os chacais, as feras. E estão, como diz as pessoas, estão aqueles que veem a fragilidade, a vulnerabilidade daquela situação e se aproveitam disso. Quando Neemias chegou em Jerusalém, havia um trio lá, que dominava a situação. Era Tobias, Gesem e o outro era, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui o nome dele, Sambalate. Esse era o cara, né? Sambalate, Tobias e Gesem. Essa trinca aí dominava o território. Eles eram exploradores, eles eram opressores daquela gente. Lucravam com aquilo. Deixa eu falar um negócio interessante que é retrato da realidade. Nós hoje temos essa situação, tá? Mesmo vivendo em cidade, mesmo vivendo na vida urbana, mesmo que não seja na vida urbana, mas na zona rural, no interior, mas tendo um certo conforto, né? Sobrevivendo, tendo acesso às tecnologias da vida, nós nos conformamos com a vida, sabe? Quando não se tem espiritualidade, quando não se tem uma orientação espiritual, moral, quando não se tem valores sólidos para firmar nossas famílias, nossas vidas, nossos relacionamentos, nossas ações,
quando estamos sem um governo responsável, uma orientação responsável, a gente caminha para o caos, a gente caminha para a anarquia, para a desordem, sabe? Fica uma coisa assim, tipo como lá no último versículo de Juízes, cada um faz aquilo que bem lhe apraz. O caos dominava Jerusalém, os opressores dominavam Jerusalém, os aproveitadores. Hoje nós temos isso. Nós temos pessoas hoje que se conformaram a viver no meio dos escombros da vida, sabe? Podem até estar vivendo em boas casas, mas vivem nos escombros das suas lembranças, dos seus sentimentos, sabe? Pessoas que estão derribadas, elas estão derrubadas ou derrubadas, elas estão abandonadas e se auto-abandonaram também, se abandonaram também. Como tem gente que se abandonou? Como tem gente que desistiu de progredir, de melhorar na vida, de avançar? Como tem gente assim? Como tem gente que hoje literalmente vive no meio da desordem, né? Você tem, por exemplo, o exemplo dos acumuladores, aquelas pessoas que vivem até em boas casas, mas você entra, você sente o estômago embrulhar. São pessoas que acostumaram a viver na sujeira, viver no meio de coisas acumuladas, o lixo dentro de casa. Não tem atitude de limpar a casa, de cuidar do ambiente, de zelar pelo ambiente, para ter um ambiente, pelo menos, arejado, agradável. Não, elas se abandonaram e elas também acabam se condicionando a viver assim. E essa situação física, essa situação aí material, de sujeira, né, de confusão, de bagunça na vida, de desordem na casa, nas coisas, né, na forma de você se apresentar. Isso retrata a realidade interior das pessoas. Fala muito, muito alto sobre aquilo que está dentro. Na verdade, a bagunça está aqui. A bagunça, a desordem, o caos, os escombros estão aqui dentro. A pessoa está vivendo no meio do mato, do lixo, mas o lixo está aqui, tá? Os escombros estão aqui, as pedras estão aqui. Está crescendo mato aqui dentro, sabe? Tá tudo desordenado. Pessoas que se abandonaram, umas foram abandonadas e outras acabaram se abandonando, foram se conformando com a realidade, foram parando e depois regredindo. Neemias chega em Jerusalém e vê essa realidade. Ele ouviu falar, mas quando chegou em Jerusalém, ele viu que a situação era muito grave, muito mais grave, né? Muito mais séria. E aí, então, ele sai da sua zona de conforto, né? Ele sai ali do ambiente onde ele vivia, servindo o rei, vivendo confortavelmente, junto ao rei, certamente confortavelmente, e faz uma viagem de meses, né? Para restaurar os muros e restaurar também aquele povo, restaurar a espiritualidade, a autoestima daquele povo, que mesmo tendo recebido já a visita de Ageu, de Zacarias, de Esdras, mas continuava naquela situação de comodismo, sabe? Você pode ter profetas, você pode ter um templo novo, você pode ter uma casa nova, você pode ter muitos bens, mas se não mudou aqui, se não houve mudanças aqui dentro, se você não se tornou acessível às mudanças, às transformações de Deus, né, às melhorias de Deus, ao tratado de Deus na sua vida, então, tudo que tem em volta de você, todo o seu patrimônio, vai ser um monte de escombros, vai ser um monte de confusão, vai ser um caos todo, vai ser um ambiente de infelicidade, vai ser um ambiente de angústia, de tormento. Por quê? Porque você não mudou aqui. Aquelas pessoas precisavam mudar aqui, elas precisavam tomar uma atitude, sabe? Despertar para a vida. E eu falo em nome de Jesus, eu falo para você de repente que vai assistir, ou que está assistindo, ou vai assistir essa mensagem. Você que se acomodou, você que hoje tem uma formação superior, por exemplo, você tem uma formação superior,
você tem até um certo, né, um nível intelectual bom, mas você se acomodou, você parou, perdeu o poder de iniciativa, perdeu a capacidade de tocar a vida, de atitude, de proatividade. E aí você passa, então, a produzir escombros para você e até para os outros que estão em sua volta. Né? Você passa a se acomodar na vida, e aí o que cresce em volta de quem se acomoda, né? Cresce lixo, cresce bagunça, né? Se manifesta a confusão, né? Ratos, baratas da vida. Você passa a viver num ambiente insalubre, né? Eu falo não é só o físico, não. Eu falo muito mais do ambiente mental, do ambiente emocional, que se torna insalubre, né? Pessimismo, né? Comodismo, pessimismo se misturam, formam um caldo doentio, um caldo mórbido, né? Que paralisa a gente, que contamina de tal maneira que nós perdemos completamente a noção, o tino de progresso, de avanço na vida. Mas isso se torna muito mais grave quando nós perdemos a atitude espiritual, a atitude devocional, sabe? Quando nós perdemos a atitude de servos de Deus, de adoradores, que era também o caso daquele povo que vivia ali em Jerusalém. Eles precisavam não só de alguém que os encorajasse a viver, os estimulasse a fazer alguma coisa para mudar a realidade deles, mas que também fosse um estimulador espiritual, um encorajador espiritual, que fosse também uma espécie de pastor deles. E Jeremias é escolhido por Deus porque ele tem a capacidade de administrar, ele é um líder, né? Ele é um administrador líder, mas ele também é um grande servo de Deus, ele é um homem que está reavivado, ele está cheio de fé, é um homem de fé, é um homem de oração. Aqui está o capítulo 1, e depois você vai ver em outros textos também do livro de Neemias, que ele tem muita dependência de Deus, ele é um homem muito dependente de Deus. Então ele busca o Senhor em tudo, os seus propósitos, a sua luta, né, a sua missão está diante de Deus sempre. Ele está sempre falando com Deus, ele está sempre buscando direcionamento, proteção, sabedoria de Deus. Então, e ele tem a palavra de Deus, para orientar o povo, né? E aqui mesmo no capítulo 8, né, de Neemias, né, ele conta com a ajuda de Esdras, né? Ele conta com a ajuda de Esdras. Ele era o governador e ele tem Esdras como seu ajudante, né? O escriba, o pregador também, que era alguém que estava ali para pregar a palavra, para ensinar o povo, sabe? Então Neemias tem essa atitude pastoral também. Ele não é só um gestor, ele não é só um líder, ele é também um pastor, sabe? Ele é também um encorajador. Um dos papéis do pastor é de encorajador. Tem gente, às vezes, que vê o pastor de outras maneiras, né? É como muita gente olha o pastor como uma espécie de paizão, aquele que fica ali mimando, que fica muito, né, alimentando o mimimi da vida, né? Aquele que fica passando pano, né, que fica alimentando coitadismos e vitimismos. Não, o pastor, ele é um encorajador. O papel do pastor é um papel múltiplo, evidente. Ele precisa ser um gerente, né? Ele tem esse papel de gerente, ele tem o papel de gestor, de líder, claro, evidentemente, mas ele é um encorajador da vida. Ele é um encorajador da vida espiritual dos indivíduos, das pessoas, né? É aquele que fala, que prega, que aconselha, mas sempre no sentido de colocar a pessoa para frente, para a vida eterna, sabe? No sentido de Cristo. Olhar para Cristo, caminhar para Cristo. E ele é também um encorajador da vida, porque o pastor tem esse papel de olhar também a realidade, como Neemias. Neemias é alguém que vê a realidade, não só a realidade espiritual,
mas ele vê a realidade, o contexto todo. Por exemplo, ele precisa da ajuda do rei Artaxerxes. Então ele vai a Artaxerxes, ele tem todo vamos dizer assim, um papel também político ali, né? Porque ele precisa de documentos, ele precisa de permissão do rei para poder transitar e para poder fazer a obra lá em Jerusalém. Então ele precisa da chancela do rei Artaxerxes, né? E isso tem todo um comprometimento, né? Há um comprometimento no âmbito político, né? Econômico, político, social, né? Ou seja, esse ambiente, né? que é secular, mas que está dentro, né? Que compromete todo o trabalho dele, que compromete toda a missão dele. Nós não estamos isolados dentro do mundo, não. A obra de Deus, a nossa obra, o que a gente faz aqui na Terra, seja você pastor ou não, né? Eu sou um pastor, eu tenho papel pastoral, mas mesmo você que não é pastor, que não é pastora, né? Se é o caso, né? Para alguns que pensam nisso, que acreditam nisso, mas você é alguém que está a serviço de Deus, então você tem uma palavra, você tem que ter uma palavra de encorajamento, você tem que ajudar as pessoas a progredirem espiritualmente, e você também tem que ajudar as pessoas a progredirem como seres humanos, como indivíduos de uma sociedade, né? A progredirem, a lutarem pela vida, a ter espírito de iniciativa, né? Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu falo por experiência, de conhecimento de realidade. Tem muito crente que é acomodado na vida. Sério, verdade. Tem muito crente que é acomodado. Crente. São pessoas boas, são bons crentes. São pessoas tementes a Deus ali e tal, estão nem sempre na igreja, né, fiéis à doutrina e tal, mas acomodado para a vida, sabe? Aqui, vive no meio dos escombros, sabe? Não avança, sabe? Não cresce, não busca crescimento. Eu falo de um crescimento sadio, um crescimento correto, um crescimento positivo, justo, né? Claro, dentro dos princípios da palavra de Deus, da fé. São pessoas acomodadas. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas assim, né? De conhecer e de conversar e de poder, inclusive, ajudar de alguma maneira, de conversar, de falar, de incentivar essas pessoas, né? Tem gente que é bom crente, mas está acomodado ali. Certamente Neemias encontrou esse tipo de pessoas. Encontrou pessoas que tinham fé, mas não tinham atitude, proatividade na vida. Ele precisava de gente que o ajudasse a reconstruir os muros também. Fortalecer a cidade. E também abrir os olhos dessas pessoas para os exploradores, para os aproveitadores, para aqueles que querem influenciar negativamente, que querem seduzir, né? Querem seduzi-las para levá-las para o mau caminho, para desviá-las da verdadeira fé, para arrancar-lhes os valores da fé cristã, da fé em Deus. Neemias teve esse trabalho também, ele viu isso. Deve ter encontrado pessoas, né, com essa característica. Agora, ele encontrou realmente, majoritariamente, ele encontrou pessoas derrubadas quase que em tudo, né? Tanto espiritualmente, moralmente, emocionalmente, tá? E sem atitude para a vida, né? Derribadas emocionalmente, espiritualmente, resultado, sem atitude para a vida, sem pegada, sem iniciativa. Ele teve trabalho, ele chegou lá e ele viu essa situação e ele teve também que trabalhar com as ameaças externas, com os problemas externos, Sanbalate, Gesem, né? Sanbalate, Gesem e também o Tobias, né? Esses caras perturbaram a vida de Neemias. Eles não eram judeus, eles se cercaram ali, estavam ganhando a vida ali, na miséria do povo, na vulnerabilidade do povo. E a gente tem que abrir o olho também para isso, sabe? Quando a gente está vulnerável espiritualmente, a gente fica à mercê dos aproveitadores da espiritualidade. A gente fica à mercê dos
dos mercadores da fé, por exemplo. É verdade. A gente fica à mercê dos mercadores da fé, a gente fica à mercê daqueles que nos apresentam soluções espirituais imediatas, que tentam nos iludir com alguma crença que sirva como paliativo, como entorpecente para a gente acreditar em certas coisas que resolvam rapidamente nossas ansiedades, nossas angústias. Tem sim os aproveitadores, são os oportunistas do caos, os oportunistas da ausência de fortaleza espiritual. Quando você não está embasado na palavra, quando sua vida, sua família não estão cercadas da fortaleza de Deus, da fortaleza da palavra de Deus, da fé centralizada na palavra de Deus, você fica à mercê do pessoal aí que tem revelação de tudo, entendeu? O pessoal que chega se aproveita da sua vulnerabilidade, né? E você está acessível, está aberto e vem com aquela conversa manhosa, aquela conversa boa, aquela conversa de soluções imediatas. E aí vai aproveitar de você, né? Vai levar você para esse caminho de ilusões espirituais, de fantasias espirituais. E aí você continua vivendo no caos. Você continua vivendo na confusão, você continua vivendo porque os problemas voltam e você continua sem estrutura para suportar suas provações, porque sua vida não está enraizada na palavra. Lá em Lucas 7, Jesus diz assim, Mateus 7, Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei, eu assemelho essa pessoa, eu comparo essa pessoa àquele que edificou sua casa sobre a rocha, entendeu? Vieram os ventos, as tempestades, as chuvas, alagamentos, e a casa permaneceu firme, porque ela estava edificada na rocha, que é a palavra. Mas aquele que ouve e não pratica, ou seja, aquele que não internaliza, não encarna a palavra, não transforma isso em atitudes, ele é semelhante àquele que edificou sua casa sobre a areia, né? E tem casa edificada sobre a areia? Tem, né? Você consegue até uma relativa segurança por um tempo, mas depois ela desaba. É a vida também. Jesus mostra isso. Então, Neemias viu isso. Será que a situação também não é muito parecida? É, claro, é parecida, sim. Pessoas e famílias que não estão verdadeiramente edificadas, que não estão consolidadas espiritualmente, suas vidas, suas atitudes não estão centradas, amadurecidas na palavra de Deus, não estão firmadas nos valores da palavra de Deus, da lei de Deus, da vontade soberana das Escrituras. Abro parênteses para dizer, Jesus diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, tá? Rios de água viva fluirão do seu interior, fecha parênteses. Então, quando nós não estamos firmados na Escritura, quando não estamos orientados, liderados por aqueles que nos orientam nas Escrituras, nós ficamos vulneráveis aos influenciadores digitais, por exemplo, que estão influenciando nossas crianças, nossos adolescentes, né? A gente está cansado de falar, eu falei já bastante, mas eu repito, né? A gente tem aí os influenciadores digitais que estão levando nossos filhos, nossos netos para um mau caminho, e a gente está aí, né? A gente está aí achando até engraçado, né? Tem pai, tem tio, tem avô que acha engraçado, né? Acha engraçado isso aí, tá? Né? Tem influenciadores aqui no Brasil que tem 30 e poucos milhões de seguidores, né? E as plataformas não cortam, não colocam, não mexem nos algoritmos para eles terem menos acesso. Não, eles têm muito acesso. O meu acesso, por exemplo, é encurtado. Eu, por exemplo, já fiquei fora do ar, né? Por meses eu fiquei fora do ar. Não pude fazer, por exemplo, as lives que eu faço agora. E mesmo assim, outro dia eu fui notificado, eu fui notificado de que eu precisava cuidar, porque senão ia ficar de novo. Mas os influenciadores digitais, aqueles que ensinam tua criança de 5 anos a se masturbar, por exemplo, né? Que está ensinando as nossas crianças, nossos filhos, netos, sobrinhos aí, nossos pequenos, nossas crianças, estão ensinando nossas crianças né? De que elas são, né? Que elas podem ter podem desenvolver um outro sexo, um outro gênero, né? Tá confuso isso. Eles estão com grande alcance, com profundo alcance
no meio infanto-juvenil, no meio dos jovens, os influenciadores dos jovens que estão aí passando ideias anarquistas, ideias de rebelião contra Deus, né? Passando aí todo tipo de relativismo moral, né? Ensinando, né, comportamentos que conflitam com a orientação da palavra de Deus. Eles estão aí, tem grande alcance. E nós precisamos tomar cuidado, porque senão cortam a nossa audiência, diminuem o nosso alcance, né? Eu percebo que, por exemplo, meu alcance deu uma diminuída, né? Em função de que hoje eu sou uma figura marcada, né? Dentro da plataforma. E olha que eu só uso uma, né? Para fazer live, eu só uso uma. Então eu corro o risco de ficar isolado mesmo, de ficar no silêncio em algum momento. Porque algumas coisas incomodam, evidentemente. Então, a gente fica vulnerável quando a gente não tem uma vigilância também, quando a gente não está cercado de uma muralha sólida de valores, de fé sólida, a gente fica vulnerável. E aí vem esses aproveitadores, esses oportunistas da nossa vulnerabilidade, percebem que nós não oferecemos resistência, então eles vêm e passam o conteúdo deles para os nossos filhos e para nós também, né? Para nós, os adultos são contagiados pelas ideias relativistas que estão aí, né? Quando a gente fala de relativismo, a gente fala daquilo que transforma os valores sólidos, objetivos da palavra de Deus, do ensinamento da palavra, da fé cristã, no relativo, né? No eu acho, né? Tá escrito assim, mas espera aí, não é bem assim, eu acho que, né? Em vez do eu creio, está prevalecendo muito o eu acho. Isso é um grande perigo também, né? Isso é consequência de um trabalho dos aproveitadores, dos influenciadores, né, daqueles que se aproveitam do caos, que se aproveitam da vulnerabilidade, do vazio, do vácuo da palavra de Deus, né, na vida das pessoas. Está aí. Neemias encontrou essa dificuldade. E ele também enfrentou as ameaças externas. Sambalate, Tobias, Gesem, né? Ele teve que trabalhar com a zombaria, ele teve que lutar contra a zombaria, contra as ameaças, contra os ataques lá de fora. Mas ele estava determinado, sabe? Ele estava determinado a fazer a obra de Deus e a reconstruir a vida daquele povo, que era povo dele, mesmo ele não tendo nascido em Jerusalém. Mas ele era judeu, ele era um judeu, ele estava então ali angustiado, e ele tinha consciência de que Deus havia chamado ele para uma grande obra. É tanto que ele recebeu, por exemplo, um convite malandro, né, de Tobias, para uma conversa, para ele parar a obra, né? E é emblemática essa declaração de Neemias, quando ele diz assim: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar, né? Ou seja, nós não podemos parar o nosso progresso na fé. Nós não podemos parar de progredir na fé, de crescer espiritualmente, porque se crescemos espiritualmente, nós também vamos crescer moralmente, vamos crescer como pessoas, vamos buscar tomar atitudes proativas na vida, né? E vamos poder fazer o melhor para nós, para nossa família e para a sociedade de um modo geral. Eu coloco diante de você o desafio, né, de você se incomodar, eu e você. Incomodemos-nos com a realidade. Olha como que está o nosso mundo, gente. Presta atenção para isso. Nós estamos vivendo uma terrível, mas talvez uma das mais devastadoras revoluções culturais, tá? Eu não posso afirmar, né, 100%, mas eu posso ousar dizer que nós estamos vivendo o apogeu dessa revolução cultural, né? Eu não vou prosseguir, porque senão, de repente, tem gente que não simpatiza com a continuidade dessa frase revolução cultural, né? Há uns dias atrás, se falava muito em pós-modernidade, né? Mas a pós-modernidade, na verdade, ela é só um apelido. Mas eu diria melhor, a pós-modernidade ela é um desdobramento dessa revolução cultural, né? A revolução cultural
que nós estamos vivendo hoje, tá? Ela envolve todas as áreas da vida, né? Ela foi proposta ali, né, no início na segunda década já, né? Segunda para terceira década do século XX, tá? E se você quiser conhecer um pouquinho melhor, você pode ler um pouquinho sobre a Escola de Frankfurt, né? Os idealizadores dessa revolução cultural, eles estão ali, né? Os filósofos, ideólogos que formaram a Escola de Frankfurt, eles pensaram nessa sociedade, nessa nova sociedade, né? E eles arquitetaram essa revolução cultural. Aí você vai ter os caras que divulgaram isso, né? Os divulgadores, os missionários dessa revolução cultural. E aí eu posso dar nome agora, eu vou dar nome, né? No nosso continente americano, nós temos Antônio Gramsci, nós temos Saul Alinsky, né? São os dois grandes revolucionários que têm muita influência hoje, né? Comportamento da sociedade, esses valores de subversão da sociedade, né? Essa coisa do excesso de amoralidade ou de imoralidade, né? Essa questão relacionada à ideologia de gênero, ao aborto indiscriminado, aborto exacerbado, né? O aborto, de uma forma geral, esse aborto maligno, perverso, né? Essa onda de perversão moral mesmo, né? E aí entra também a questão do direito, da lei, o judiciário também, ele encarna essa revolução cultural, e aí ele começa a adotar também procedimentos legais, jurídicos, para corroborar com essa revolução. E nós estamos vivendo isso no Brasil, né? Se você observar bem, o nosso judiciário, especialmente a nossa Suprema Corte, ela tem todo esse viés revolucionário, né? Porque a formação hoje da nossa Suprema Corte, ela é formada por revolucionário, por gente com mentalidade revolucionária. Não vou citar nomes aqui, porque senão eu posso ser preso. Qualquer coisa que se falar contra crítica à Suprema Corte é prisão. Claro, eu não vou xingar aqui, mas eu vou falar, é a realidade. Eles têm todo um viés revolucionário, eles trabalham revolucionariamente. Isso é fato, gente, isso é fato, isso não é teoria de conspiração. Muito embora o pessoal que advoga essa revolução, que lidera essa revolução, né, que movimenta essa revolução cultural no mundo, especialmente aqui no Brasil, eles sempre procuram dizer que nós estamos divulgando teoria de conspiração. Mas quando você vê os fatos que estão ocorrendo, né, quando você vê o que está acontecendo, e aí você se reporta lá para as orientações, para as cartas do cárcere de Antônio Gramsci, para o livro lá do Saul Alinsky, né? O livro revolucionário de Saul Alinsky, que é vamos dizer assim, a cartilha revolucionária lá nos Estados Unidos, norte-americano. Aí você vê que não é nada, não é absolutamente nada. A gente faz questão de dizer que isso é teoria de conspiração para despistar, né, para que as pessoas não abram os olhos. Mas quem vai lá ler um pouquinho de Escola de Frankfurt, as ideias que brotam na Escola de Frankfurt sobre vida, sobre a sociedade, a nova sociedade, né? E aí depois isso de forma mais aberta, mais esclarecida por Antônio Gramsci e Saul Alinsky, mais especificamente para nós aqui, né? Aí vai perceber que se trata realmente de um ato revolucionário. São os Tobias de hoje, né? Os Gesens, as mentes malignas que querem perturbar a nossa vida, que querem destruir as nossas defesas, que querem nos manter vulneráveis, né? Que não querem que nós acordemos, que nós tenhamos atitude. De que viviam Tobias, Gesem, né? Sambalat, Tobias e Gesem, do que eles viviam? Eles viviam do caos, eles viviam da vulnerabilidade, eles viviam do sono, do comodismo do povo. Quanto mais cômodo, quanto mais sonolento o povo, quanto mais olhos fechados, quanto mais alienados, né? Quanto mais vivendo aquela vidinha só ali,
do cotidiano raso, básico, melhor para eles, né? Esse pessoal que trabalha hoje para mudar a sociedade, para introjetar esse novo modo de vida, né? Esse novo modo de vida que é estupidamente contrário à cultura judaico-cristã, aos princípios da palavra de Deus, da lei de Deus, né? Eles querem que a gente fique ali quieto, né? Quanto mais quieto, melhor. Eles trabalham em cima do nosso comodismo. E Neemias chega e abre os olhos das pessoas, desperta aquela gente. E ele tanto que são alguns dias, né? Leva pouco mais de em torno aí de 2 meses, ele consegue a façanha de pôr pilha em todo mundo, despertar o povo, e o povo se levantou e se uniu ao grupo que veio com Neemias e reconstruiu o muro, né? Em pouco tempo. Mas isso enfureceu os que estavam se aproveitando do caos, da vulnerabilidade, da falta de defesa. Então, é que eles partiram para cima. Então, quando você começa a fazer algo, quando você começa a se reconstruir espiritualmente, moralmente, né? Mentalmente, intelectualmente, emocionalmente, você vai despertar também a fúria daqueles que não querem o seu progresso, daqueles que querem manter você ali, adormecida, na alienação. E eu vou usar aqui o principal deles, o diabo. O diabo, ele quer que você fique quieto, que você não abra os olhos para a realidade, que você não enxergue que você está nos escombros da vida, que você está vivendo no meio do abandono, que você se abandonou, que você se esqueceu de você. Ele não quer. Ele quer que você se mantenha aí, no meio do lixo, no meio da sujeira, no meio do mato da vida, né? Vivendo, sobrevivendo. Por quê? Porque ele precisa disso para poder fazer de você massa de manobra desse mundo pecaminoso, perverso, pervertido. Então, abra os olhos. Neemias é esse líder espiritual, essa pessoa que está incomodada com essa realidade, que faz tudo para mudar a situação, despertar as pessoas. Deus está nos chamando, irmãos, para sermos agentes de transformação, de mudança. Estou encerrando essa live já. Deus nos chama para a gente despertar. Deus nos desperta para a gente despertar os outros. Deus não te desperta apenas para você cuidar da sua vida, para você melhorar o seu lado, não. Ele chama você para também abrir os olhos dos outros, para chamar os outros para ação, para chamar os outros para adoração, para o serviço a Deus, para a obediência a Deus, para se restaurarem espiritualmente. Deus está te chamando e Deus está me chamando para uma grande obra de restauração, de reconstrução, uma obra de reedificação de gente, de vida, de resgate de vida, de salvação de vida. Sabe, ele nos chama para proclamarmos Jesus Cristo, para dizermos que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio para mudar, para trazer vida em abundância, vida eterna, mas também veio para trazer uma vida diferente aqui na Terra, para que sejamos agentes de transformação, de mudança, sejamos agentes de salvação. Então você precisa se acordar para isso. E eu repito aqui, olha, Deus te chama para ser agente de mudança e transformações em muitas vidas. Nós precisamos entrar nesse ritmo, no ritmo de Neemias, sabe? E aí nós vamos precisar transitar nesse mundo. E Deus vai abrir portas para nós. Deus vai abrir portas para você. Deus vai usar as instituições desse mundo, as autoridades, as pessoas. Deus vai usar as circunstâncias. Deus vai usar gente que não está nem aí com o teu propósito, mas também vai colocar pessoas bem intencionadas, vai colocar pessoas de bem para te ajudar, para te favorecer, para servir de elo para você caminhar, tá? Então é isso, a palavra de hoje é nesse sentido, tá? Você precisa se incomodar. Deus falou comigo nesse texto, eu quero falar com você nesse texto também. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você nesse texto. Abra os olhos, desperte-se, levante-se, tá? Jejue, ore, sofra também um pouco, assuma um pouquinho do sofrimento dos outros, tá? Coloque-se no lugar deles,
tente se ver neles, tente se refletir nas pessoas. Veja a confusão, o caos, a desgraça, o desprezo, a miséria em que elas vivem e tente fazer algo para mudar essa situação. Você não vai resolver todos os problemas do mundo, assim como eu não, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Primeiramente, como agentes de Deus, como evangelistas, como missionários, né? Como proclamadores de boa nova, de salvação. E em seguida, fazendo essas pessoas tomarem atitudes proativas para serem bons cidadãos, para serem bons pais, para serem líderes, serem líderes também nas suas vidas, para terem sabedoria de Deus e liderarem, né? Para serem gestores de suas vidas com a orientação de Deus, evidentemente. Estou falando de gestão independente, não, estou falando de gestão com a bênção de Deus, com a orientação do Espírito, para terem responsabilidade, né? Para viverem a liberdade com responsabilidade. Estou falando disso. Neemias é o grande exemplo para nós. Ele conseguiu mexer com o povo em 2 meses. Ele mudou uma realidade, uma situação, e os muros foram levantados, porque o povo se determinou também, entrou no mesmo espírito dele, porque o Espírito de Deus estava nele, e o Espírito de Deus contagiou a vida daquelas pessoas também. E, sejam quais forem as adversidades, sejam quais forem os nossos inimigos, eles serão neutralizados, primeiramente porque Deus está conosco, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor vai nos dar vitórias, né? Em segundo lugar, porque nós teremos estratégias para lutar contra eles, para contra-atacar. Nós vivemos também no contra-ataque. Nós vamos ter estratégias para a gente reagir às provocações, aos estímulos deles. Tá? Eles vão tentar nos desviar, eles vão tentar nos seduzir, vão tentar tirar nosso sossego, a nossa paz, vão tentar arrancar os nossos valores, vão tentar apagar a chama da nossa fé. Mas se nós estivermos firmados em Cristo e na sua palavra, nós sairemos vitoriosos, nós reconstruiremos os nossos muros, nós fecharemos as entradas para esses invasores dentro da nossa casa, primeiramente dentro da nossa mente, da nossa vida, dentro da nossa casa, a nossa família ficará fortalecida, estruturada e, consequentemente, a igreja do Senhor será fortalecida. E isso terá reflexo na sociedade. A igreja forte também reflete na sociedade, porque nós somos poderoso testemunho para as pessoas que nos veem, que nos assistem, que nos ouvem, tá? Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor abençoe, que o Senhor aumente a tua fé, que o Senhor faça de você homem e mulher de Deus mesmo, homem e mulher de fé, gente transformada, gente abençoada, gente capacitada para fazer uma grande obra para Ele, amém? Tá? É o meu desejo, é a minha oração para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, tá?